prestado atenção que esse título está em francês, e se eu tivesse olhado com mais detalhe aqui nessa imagem, não estava aí o Antônio Bandeiras, né? Mas também não é uma dica de se jogar fora, não. O filme é muito bom também. Mas a gente vai falar hoje do Borboletas Negras, né? Que é uma produção original da Netflix. É uma minissérie francesa em 6 episódios, né? Foi criada pelo Olivier Abou e que mistura drama, suspense, crime, numa narrativa muito cativante, né? Prende bastante atenção, que ela passeia entre o presente e o passado ali na década de 70, né? Bom, na história, eu vou me limitar à sinopse do filme, porque a gente, se falar demais, é que nem o filme da semana passada que o Marcelo trouxe, a gente acaba aí dando spoiler, né? Na história, o escritor Adrien está sem inspiração, ele é um escritor, teve um livro de muito sucesso, depois não conseguiu produzir mais nada, então ele está sendo pressionado pelo editor a escrever um livro, né? Então o filme retrata bem essa angústia aí desse momento aí de falta de criatividade, né? E ele é convidado, vamos dizer assim, por uma pessoa, um homem de mais idade, que tem um problema que vai mais cedo ou mais tarde levá-lo à morte, né? Um problema renal. E ele é contatado e contratado por esse senhor para escrever a história dele. O nome desse senhor é Albert, né? Escrever a história dele com foco principalmente no relacionamento amoroso dele com a mulher, que ele julga ser a mulher da vida dele, né? A Solange, né? Então, esse escritor, ele, em princípio, ele imagina que vai escrever aí uma história de amor entre o Albert e a Solange, mas, enquanto esse senhor faz as narrativas, né, e ele grava, o Adrien grava, ele começa a falar de uma série de crimes que o casal cometeu nos anos 70, quando era mais novo, né, quando eles eram mais novos, e eles iam todas as férias para a Riviera, né? Então, na verdade, não era uma história de amor, era uma confissão de uma série de crimes, né, que eles praticaram. Bom, mais do que isso, não dá para avançar, como eu disse, sem a gente dar spoiler, né? Mas não é fácil a gente deduzir que o escritor, o Adrian, ele não foi escolhido assim, aleatoriamente para escrever essas memórias do Albert, né? O roteiro basicamente se divide em 3 arcos, né? Que é a história do escritor, as narrativas desse homem de mais idades, né? O Albert, que se passam na maior parte nos anos 70, e uma trama policial que é uma investigação sobre um detetive que desapareceu. Então são 3 arcos que falam entre si e no final eles se juntam. Tá? Não é um final assim tão surpreendente como O Pálido Olho Azul, dá para a gente ir deduzindo, mas é bastante cativante e não é para todos os gostos, né? Porque a gente sabe que produção francesa ela não privilegia a ação, ela privilegia muito mais o lado dos personagens mais reflexivo, até mais existencial dos personagens. Tem aquelas tomadas assim panorâmicas, contemplativas, tal, típico do cinema europeu, né? Mas é uma série bastante inteligente. Eu diria até que ela é ousada em algumas cenas de violência, de sexo, coisa que a gente não costuma ver nessas séries produzidas pela Netflix, né? E que tem lá seus pontos altos e baixos. Mas eu garanto para vocês que os pontos altos são bastante altos e justificam assistir a série, tá? E só para terminar, eu queria pontuar que depois dos créditos do último episódio tem
tem cenas adicionais também que ajudam a amarrar algumas pontinhas que ficaram soltas. É muito interessante, são 6 episódios e está na Netflix. Muito bom. Vamos acompanhar. Vamos acompanhar. Eu pensei que era um filme que Quantos capítulos mesmo? Desculpa, quantas? 6. Sem previsão de... Até porque a história se fecha, né? Sem previsão de continuação. Ah, legal. Você prefiro assim. Fechar a história. Aliás, falando nisso, naqueles extremistas.br entraram mais duas. Três. Hoje entraram 3 episódios. Sabe o que me lembrou esse filme aí? A história é diferente, mas o começo é parecido, que é O Pêndulo de Foucault, do Humberto Eco. Eu vou trazer isso como dica na próxima, então, porque eu acho que quando for minha dica. É bem legal essa história também. Bom, gente, então hoje nós tomamos aí todos os assuntos, cumprimos a nossa meta, trouxemos todas as notícias da semana. Eu peço para vocês que nos acompanhem, por favor, se inscrevam no nosso canal, né? Deixe um comentário, dê um joinha. É muito importante para a gente, para o nosso crescimento. Nós estamos no segundo episódio do segundo ano. A semana que vem a gente está de volta. O Marcelo vai tirar uns dias, né? É o cara que mais tira férias aqui. Você já reparou isso, né, Júlio? Sim, senhor.